Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Abraão e é um prazer estar aqui para a nossa oitava aula online de História, da modalidade EJA, primeira fase, primeira e segunda etapa. O tema desta aula é o encontro de dois mundos, a exploração das riquezas. Nós iremos estar falando bastante dessas temáticas aí. A conquista do Novo Mundo. A conquista da América pelos espanhóis iniciou-se no final do século XV, a partir da segunda viagem de Colombo, a princípio, sem obedecer a uma planificação, mas com objetivos gerais definidos. A expansão marítima espanhola enquadra-se no processo de formação do capitalismo, caracterizado naquele momento pelas práticas mercantilistas adotadas pelos estados modernos. A riqueza acumulada pelas cidades italianas e o progresso do expansionismo português acabaram por estimular a expansão espanhola, no sentido de obter riquezas, a princípio, com o comércio de especiarias. Soma-se a isso o interesse da nobreza decadente em obter vantagens, se o interesse da Igreja Católica, que na Espanha foi fortemente marcada pelo ideal de guerra santa, devido a séculos de luta contra os mouros. O início da conquista. A base inicial das conquistas foi a ilha de La Hispaniola, atual São Domingos, posteriormente substituída por Cuba. Dessas ilhas partiram as expedições para as demais e principalmente para o continente. No continente, as principais ocupações foram sobre a região do Panamá e do México, de onde partiriam novas expedições. A exploração das riquezas. O ciclo do pau-brasil ocorreu durante a fase pré-colonial, de 1500 a 1530, do Brasil. Foi o primeiro produto a ser explorado pelos portugueses durante a época da colonização. O pau-brasil é uma árvore nativa da Mata Atlântica, que já era utilizada pelos índios para o tingimento de tecidos. Assim, quando os portugueses notaram seu uso, começaram a explorar o pau-brasil e enviar para a Europa, onde já era muito apreciada.
na medida que os árabes já comercializavam uma planta tingidora que vinha da Índia. Nós temos uma imagem que vai trazer mais ou menos uma noção de como seria esta árvore, certo? A parte externa desta árvore, conhecida por pau-brasil. Observe os detalhes aqui que traz realmente tinta, cores, certo? Aqui entre as suas cascas, realmente uma árvore bem maravilhosa. A tinta do pau-brasil é de coloração vermelha e era encontrada, sobretudo, nas regiões costeiras, o que facilitou ainda mais sua exploração. Desde o início do século XVI, a coroa portuguesa recebia valores altos para a exploração do pau-brasil. Foram necessários 3 expedições para realizar a extração do pau-brasil. A primeira expedição foi em 1502. A segunda expedição, 1503. E a terceira expedição, 1504. No entanto, durante anos de exploração, o pau-brasil chegou em processo de extinção. Isso dificultou a economia da metrópole, que rapidamente desenvolveu outras formas de enriquecer, por exemplo, com a produção de cana-de-açúcar, que já era cultivada em colônias portuguesas. Portanto, no início do século XVI, os portugueses utilizaram o processo de trocas com os índios para conseguirem o pau-brasil. Mais tarde, eles começaram a escravizar os índios, obrigando-os a cortarem as árvores, uma vez que os escravos africanos eram muitos caros, ou seja, era muito caro. Essa imposição foi bem difícil para os portugueses, na medida que os índios fugiam e conheciam melhor o território. Além disso, eles contraíram diversas doenças do homem branco, o que levou à mortandade de milhares de indígenas. Foi em 1570 que a escravidão indígena foi proibida pela primeira vez. No entanto, ela permaneceu até o final do século XVIII. Aos poucos, os índios foram substituídos pelos escravos africanos. Ainda que a maior parte de exploração de madeira tenha sido realizada na primeira década, ela permaneceu até o século seguinte, quando perdeu sua importância no mercado consumidor. Isso porque o transporte era dispendioso e outro produto começava a ser comercializado, o açúcar. Curiosidades. Você sabia que atualmente o pau-brasil é utilizado por diversos grupos musicais na confecção de instrumentos? A madeira possui uma densidade ideal que proporciona uma perfeição do timbre
dos instrumentos fabricados por ela, principalmente violinos e violoncelos. O pau-brasil, ou pau de Pernambuco, também chamado arabutã, ibirapiranga, ibirapitã, ibirapitanga, orabutã, pau de tinta, pau Pernambuco e pau rosado. É uma árvore luminosa nativa da Mata Atlântica, no Brasil. Desafio. O pau-brasil é uma árvore que alcança até 15 metros e possui galhos com espinhos. Verdade ou mentira? Você vai estar trazendo essa resposta desse desafio, ok? Você vai dizer se é verdade ou é mentira essa afirmação aí que está sendo feita, ok? Desde já agradeço pela atenção. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever e compartilhar. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.